João Maurício Fernandes de Miranda nasceu em Natal em 1933, no bairro do Tirol. Ao longo de sua vida, viu a cidade se modificar. Prédios históricos foram demolidos, edifícios foram construídos, a cidade cresceu. Uma de suas preocupações é a preservação da memória arquitetônica de Natal. Publicou 4 livros, entre eles Natal do Passado ao Presente, onde mostra fotografias antigas e compara com as atuais. Essa ideia começou em 1974, quando meu pai faleceu. Eu encontrei no cofre dele uma gavetinha com vários cartões postais de Natal antigos. Numa reunião logo em seguida no complô, eu me sentei ao lado de Osório Dantas. Eu me dava muito bem, um senhor industrial aqui. Aí no intervalo da reunião, eu comentei a ele o fato de ter achado esses cartões. Ele disse: olha, eu tenho um acervo de meu pai, Manuel Dantas, que está na minha casa, que é um negócio fabuloso. Se você quiser, eu fui à casa dele e ele me mostrou um caixote cheio de fotografias, eram feitas num vidro. Ele fotografava na época aqui, o filme ia para a França, levava 3, 4 meses para voltar. E vinha as fotografias impressas num vidro, que eram olhadas por um visorama. Era uma peça que se colocava aqui e com os 2 olhos você via a fotografia em alto relevo. Adquiri filmes especiais e consegui um laboratório fazer o acetato delas todinhas. Depois eu passei para papel e eu fui selecionar. O que acontece é que esse acervo ele é riquíssimo. Se você quiser fazer um trabalho sobre vestuário da época, você tem roupa das senhoras em festas, em reuniões de família, aqueles vestidos longos, os caras de paletó, de chapéu coco, entendeu? O povo na rua, o vestimento do povo. Enfim, pelo fato de ser arquiteto, eu escolhi as fotografias do cenário. E, de posse dessas fotografias, eu saí de rua em rua, andando a pé, para identificar, porque algumas não eram fáceis. Mas a gente tem o olho clínico, né? Um detalhe qualquer identificava a posição, a locação. E assim foi. Eu fotografei e publiquei um livro em 1979. E quando foi agora, em 2004, eu verifiquei que aqueles cenários que eu tinha fotografado em 79 já tinha mudado pela 3ª vez. Aí eu comecei a fotografar novamente e é o objetivo desse livro. Muitas fotos remontam ao começo do século XX. Mas a antiga está aqui, de 1904, a Praça Padre João Maria. Ali hoje, aqui, Praça Professor Tiburcio, o aspecto dela como era na época. Esse prédio aqui foi construído em 1916 e eram as oficinas da companhia inglesa de trem que se instalou aqui em Natal. Construiu a Ponte de Igapó, e tinha esse armazém imenso aqui na Ribeira, que eram as oficinas. Esse prédio estava abandonado e, numa ocasião, numa época em que eu comecei a fazer umas réplicas de caravelas antigas, me interessei por esse tema, eu tentei recuperar esse prédio através de prefeitura ou Estado para instalar um museu. Ele tinha 1.400 metros quadrados. As tesouras antigas ainda eram de aço, vindas da Inglaterra. Tinha umas tesouras de madeira também muito bonitas. Esse prédio foi totalmente ao chão. Roubaram as treliças, roubaram a cobertura, deixaram destruir, está quase no chão, estão tirando agora os tijolos. Era um prédio de 1916. Podia ser tido aproveitado como eu queria, fazer um museu. João Maurício defende a evolução urbana, mas condena algumas demolições. Quando o holandês foi expulso daqui, ele tocou fogo na cidade, que a cidade era toda praticamente de palha. Era casas de adobe, de taipa e palha. Ele tocou fogo na cidade e deixou a cidade arrasada. A cidade foi reconstituída mais ou menos com os mesmos materiais. Aí talvez depois veio a evolução do tijolo, enfim. Agora, você dizer que essa evolução é prejudicial, não. O mundo todo evolui. Agora, existem coisas que você não deve destruir, que são obras representativas.
né, que represente um valor artístico, um valor cultural, né, para a cidade, ou um prédio público, um prédio de lazer, uma série de coisas assim que se destruiu de graça. Que tem um coreto que existia na Praça André de Albuquerque. É levado porque era costume cultural da época, os finais de semana, as orquestrazinhas de banda de prefeitura, de algumas escolas, dá chamava-se retreta. E esses coretos, geralmente, eles eram importados, como esse aqui. Esse coreto desapareceu. No lugar dele, foi no governo Silvio Pedrosa, que fizeram esse monstrengo aqui, botaram uns 4 canhões aqui, com um pelourinho no meio e uma escadaria. Foi demolido isso aqui, foi um prédiozinho. Uma galeria de arte. Ao lado do palácio, exatamente. O painel de Newton Navarro? Um painel de Newton Navarro. Eu consegui resgatar. Isso aqui é a fotografia de Jaeci. Na Avenida Rio Branco, esquina com João Pessoa, existia aqui um casarão que era de propriedade era conhecido como o seu Joca Freire. Aí onde é hoje a loja C&A. Você vê essa casa, essa beleza de arquitetura, uma arquitetura pós-colonial, com um gradil de ferro muito bem trabalhado. Quer dizer, uma obra dessa devia ter sido preservada. Toda a civilização, toda a cultura, ela só é identificada pelo que fez anteriormente. O que é que as gerações futuras vão dizer do que a nossa deixou? Né? Nada. Eu, por exemplo, como arquiteto, fiz várias residências na época aqui em Natal, no período de 63 a 70 e a 80, de residência. Hoje não tem mais nenhuma delas, foram todas destruídas para construir edifício. Existem alguns prédios públicos. O Tribunal Regional Eleitoral, ali na Praça André de Albuquerque, é projeto meu. Capela do campus universitário, no início do campus universitário. Prédio público, às vezes, fica mais difícil de derrubar. Né? Se bem que, infelizmente, quando a FIFA dá ordem, é possível, né? João Maurício aproveitou a habilidade de fazer maquetes e construiu várias réplicas de antigas caravelas das grandes navegações. Chegou a reunir essas obras de arte em um museu no Yacht Club, mas o museu teve vida curta. Impossibilitado de dar continuidade ao museu lá no Yacht Club, João Maurício trouxe todas as peças aqui para a casa dele. Como é que foi isso, João? Eu fui para lá por iniciativa do Comodoro Alberto Cerejo. Né? Ele construiu, inclusive, adaptou lá um prédiozinho que existia, e nós instalamos lá o museu. Foi inaugurado, foi uma festa muito bonita, compareceu na época a governadora, o almirante, que se via aqui na época, também compareceu. Foi uma festa interessante, muita gente, e era bastante visitado. Quando ele saiu, mudou a administração para outro Comodoro, que ele eleito. Poucos meses depois, eles fizeram exigências que não eram cabíveis, e eu não concordei, e eles arrombaram a porta lá um dia, e eu verifiquei que não era condições de continuar, não havia condições de continuar lá, não. São 8 peças, são os primeiros modelos de caravela que o português fez, em 1494, para explorar a costa da África, que é uma pequenininha que tem aqui atrás. Ele foi evoluindo, fez uma caravela latina, uma caravela redonda, que era o nome que eles davam, galeão, que é esse que está aqui, esse é um galeão. E todos esses modelos eu representei em maquetes, baseado nos desenhos adquiridos no Museu de Marinha de Lisboa, que não tem nada inventado por minha cabeça, não. Eu comprei os desenhos, ele vende lá um pacote, uns desenhos de estrutura do barco, como era feito na época. Eu comprei todos eles e fui fazendo de um por um. Passei 14 anos trabalhando nisso. Nas horas vagas, não tem nenhuma peça dessa com menos de 2 anos. Numa época em que os arquitetos faziam faculdade de engenharia, João Maurício foi um dos primeiros potiguares a se formar em faculdade de arquitetura. Para isso, ele teve que sair de Natal. Eu saí daqui
1962, não, 51, 53, para o Rio para estudar engenharia. Chegando no Rio, eu precisava de arranjar um emprego, tinha que trabalhar. E aí eu consegui trabalhar numa oficina de maquete. Passei um dia numa rua, vi um anúncio, coisa e tal, me candidatei e, por coincidência, a oficina era de um rapaz aqui, naquela época eu era jovem, ele já era um senhor, Debussy Almeida, da família Almeida, da família de Mozart Juan, tudo. Ele era desenhista hábil e montou uma oficina de maquetes. E fazia maquete para os arquitetos da época, do Rio de Janeiro, e tinha uma clientela muito selecionada. E me arranjou um lugar de marceneiro. Foi a única solução. E eu aceitei. Foi aí que eu aprendi a trabalhar com madeira, com máquina, coisa e tal. E eu vendo aquele trabalho, aquelas maquetes de edifícios, de clubes, como tinha lá, e a frequência de arquitetos que iam lá para ver as maquetes prontas, coisa e tal. Aí um dia eu comecei a pensar, eu disse, eu queria aprender a fazer isso. Aí Debussy chegou e disse, isso, quem faz isso aí é arquiteto, não é engenheiro, não. Você, para fazer isso, você precisa estudar arquitetura, que você cria. E a engenharia que bota em pé, mas a criação é sua. Aí eu me matriculei num curso de arquitetura. Mudei para arquitetura. Isso em 54, 55, fiz o primeiro vestibular, na única faculdade que existia no Rio, na Nacional, passei e me formei lá.